E aí, gente, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo na noite de hoje. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês por que o Bitcoin sofreu esse revés e quais são as consequências que pode ocasionar essa decisão que aconteceu na União Europeia. Então, vamos embora para o vídeo que eu vou contar tudinho direitinho. Então vamos lá, gente. Você pode ver na tela aí o pequeno revés. É um pequeno revés, na verdade, né? É um revés, no momento que a gente estava bastante otimista com relação ao Bitcoin a curto prazo, gente, a curto prazo. Porque, infelizmente, o mercado ainda está em tendência de baixa, ok? Sofrendo aí um revés de praticamente 5,5%, o que é realmente um bom revés quando a gente está aí acreditando já numa boa alta. E tudo isso aconteceu por um simples detalhe. A União Europeia acabou de votar e ela vai exigir, através de regulamentação, a identificação de todos os endereços de carteira que transacionarem com alguma exchange. Não são carteiras como da Binance, da Coinbase, porque você já necessita ter o QIC, né, a verificação através de selfie, de documentos nessas exchanges, mas aquelas carteiras sem custódia, tipo MetaMask, tipo Yoroi, tipo TerraStation, essas carteiras que a gente tem dentro da blockchain, onde não existe nenhum tipo de identificação. Você transaciona de forma anônima, né? Aquele endereço ele é rastreado pela blockchain, mas não sabe quem é o dono daquele endereço, dando muita segurança, porque ninguém vai saber a quantidade de criptomoedas que você tem. Então, na verdade, a União Europeia, elas têm a intenção de, toda vez que você negociar, por exemplo, você envia um endereço, uma criptomoeda da Binance, sei lá, BNB, você envia para utilizar em uma DeFi. Automaticamente, quando você já obtém o seu lucro, você precisa, para que esse dinheiro volte para o seu banco de forma natural, você necessita transferir isso para uma exchange local. No caso, por exemplo, no Brasil, você pode transferir para a Binance através de Pix, jogar para sua conta. Você pode transferir para exchanges brasileiras, como a Bitcoin Trade, e jogar para sua conta de banco. E é nesse momento onde a União Europeia ela vai passar a exigir que, para a exchange aceitar essa transferência sua, por exemplo, da MetaMask para a sua carteira na exchange, ela vai exigir que a exchange vai dizer, ok, eu vou receber, mas primeiro me prove que essa carteira que você está enviando cripto é sua, que tem a sua identidade, que tem a sua foto, que tenha o seu endereço. E aí é onde está o problema. Esse problema ele consiste em uma situação bem simples. Todas essas exchanges passarão a armazenar os seus dados. Por quê? Eu sempre comento aqui que quando você utiliza a MetaMask, por exemplo, eu tenho na MetaMask aqui umas 8, 9 carteiras. Tudo bem, eu posso registrar uma carteira na exchange, através de todos os meus dados, tudo direitinho, e só utilizar ela para transferir para lá. Só que a partir do momento que eu faço essa transferência, não só o governo vai saber, porque a exchange com certeza vai ser obrigada a mostrar que aquele movimento daquela pessoa X, que no caso aqui na União Europeia, com o documento fiscal X, que é o que você utiliza para fazer o seu registro na exchange, movimentou X quantidade de criptomoeda. Beleza, até aí o governo, se você tem lucro, através do seu imposto que você pagar, em alguns países da Europa, você, no caso aqui em Portugal, você não paga imposto sobre cripto, no Brasil, no caso não é Europa, mas você paga. Tem outros países na Europa que são taxadas, né? Você tem que declarar imposto através de ganhos das criptos. Mas esse não é o problema principal. O problema principal é que eles passarão a ser praticamente detentores do seu
dos seus dados, do que você tem aí dentro da sua carteira. E você já imaginou se esses dados são hackeados, por exemplo? Se por alguma razão esse banco de dados dessa exchange perder a segurança e ele for descoberto e os seus dados espalharem, não só os hackers e bandidos e pessoas que querem fazer o mal vão ter total acesso de que aquela carteira que tem X quantidade de cripto é de fulano de tal e ele mora em tal canto. Para que coisa pior do que isso? Claro, na Europa você tem uma segurança maior, mas você já imaginou se isso espalha pelo mundo? Quem trabalha com criptomoeda não quer, de forma alguma, expor seu endereço, sua cara, suas coisas, nem a quantidade que realmente movimenta em cripto por questão de segurança. Segurança não só dele, como segurança também da família. E você imagine, a maioria desses youtubers, influencers, quase ninguém é baleia. Você tem 1 milhão, 2 milhões de dólares em cripto, isso não é ser baleia. Ser baleia é você ter 1000 bitcoins, por exemplo. Isso sim é ser uma baleia de cripto. Então, não tem nenhum youtuber que é baleia de cripto. Ele pode ser até baleia de uma cripto só. Mas com 1, 2 milhões, 3 milhões, ninguém é baleia de absolutamente nada. Aí tu imaginou, o cara descobre uma carteira. Eu tenho uma carteira que às vezes eu mostro aqui. Já utilizei até para enganar um cara que queria roubar os meus, a minha MetaMask, que tem tem como 1 bilhão de dólares essa carteira. Eu tenho ela aqui, eu vou mostrar para vocês aqui, só para vocês terem uma ideia, ok? Só para vocês terem uma ideia. Essa carteira aqui, ó, só para vocês terem uma ideia. Olha o saldo dela, ó, 1 bilhão 641 milhões 306 mil e tá aqui as moedas que eles têm. Ó, o cara tem 203 milhões de Shiba. 203 milhões de Shiba aqui, ok? Claro, essa pode ser uma carteira física ou pode ser uma carteira, por exemplo, aqui da OKX, ok? Uma carteira fria de uma exchange, por exemplo. Mas se é uma carteira de uma pessoa física, por exemplo, o cara roubando os dados de qualquer exchange que contém essa carteira, o cara não vai só identificar a quantidade do que o cara tem, mas o cara vai saber quem é, os dados, endereço, telefone. Para que coisa pior para o mercado cripto? Uma pessoa ter os seus dados completamente liberado para o mundo. Então isso realmente é algo que me preocupa, ok? Me preocupa. O próprio Bitcoin teve uma retração. Eu acredito que foi pequeno, foi um revés pequeno, poderia ter sido pior, acredito numa boa recuperação. Tem vários, eu vou deixar aqui, eu estava olhando aqui, deixa eu voltar aqui, pera um pouco, aqui. Esse cara aqui, o Patrick Hansen, eu estava dando uma olhada aqui no que ele fala, ok? Tá aqui a notícia todinha, ele explica detalhe por detalhe o que ele mais acha de perigoso, o que pode realmente acontecer. Você pode procurar ele aí, ó, Patrick Hansen, tá bem grande aí, você procura no Twitter. E coloca normal aqui, você clica aí e coloca assim, tipo, traduzir em português, tem que ser pelo computador, acho que pelo celular não dá para fazer. E aí você vai poder entender realmente o grande problema que isso pode causar para as pessoas que já mudaram para o Bitcoin, para investimento em criptos, pela própria privacidade. Por você realmente ficar tranquilo que mesmo que aquele endereço público possa ser rastreado as movimentações pela blockchain, não tem como identificar quem é quem. E aí você transaciona de uma forma muito mais segura, ok? Eu acho que com isso todas as criptos sofrem um revés. Algumas mais, ó, Front caiu 5%, algumas já estão se recuperando, a Super já está recuperando. Aquela minha carteira da KuCoin que eu tenho aqui, naturalmente sofreu, ok? Sofreu, não sofreu tanto, ó. Como eu estou bem diversificado aqui, ela não sofreu tanto, mas ela sofreu, ok? Praticamente só a Super Farm e a Fanto que eu tenho aqui, que segurou um pouco, que não teve tanto prejuízo, mas ela sofreu. DeFi sofreram também, ok?
Position aí tá 1,14, chegou a bater 1,20, 1,20 e pouco aí, e a position é natural, sofreu também. Nome Swap segurou um pouco, mantém aí na faixa de 1,50, ela mantém, então o Nome Swap segurou um pouco, mas também não subiu, que já era para estar 1,52, 1,53. A Cake chegou a sofrer também aqui, ó, Cake agora já está dando uma boa recuperação, 8,81. Então eu acredito que, como não é algo ainda que realmente possa causar um prejuízo grande, e ainda tem uma grande solução que chama-se P2P. Por isso que as criptomoedas, na verdade, elas são imparáveis, porque através do P2P eu posso realizar todo tipo de negociação utilizando a minha MetaMask e a MetaMask do P2P sem precisar passar por nenhuma exchange. Agora, claro, só utilize um P2P de renome no mercado, só utilize um P2P onde você possa falar com ele vendo a cara, documentação, algo que seja realmente recomendado. Não vá fazer negociação com qualquer pessoa que se diz ser P2P, porque você vai perder as suas criptos, ok? Então eu acho que realmente é um alerta importante, mas Engine recuperando-se também, ó, Phantom 2% já, VET, eu estava muito bem na VET, estava com um ganho muito bom já na VET, porque eu comprei ela lá embaixo, né? Eu comprei ela aqui embaixo, mas mesmo assim a VET, estamos no semanal, a VET está começando a recuperar-se novamente. Ela chegou a perder até mais. Deixa eu mostrar no diário aqui. A VET chegou até a perder, ó. VET chegou a bater quase 9 centavos. E a VET chegou a corrigir, na verdade, 13%. Então ela já está dando uma melhoradazinha. Mas algumas criptos corrigiram mais do que as outras, ok? O Bitcoin ainda não se recuperou, o Ethereum não se recuperou. Solana, ó, já está se recuperando e voltou a subir e já passou o alvo aqui que eu mostrei. Que fantástico! Eu mostrei, acho que foi no vídeo de ontem que eu fiz, eu mostrei. Ontem ou foi anteontem? Eu apresentei isso, que a Solana poderia romper esse 1 e que ela ia buscar aí os 120 a 130 dólares, e ó, já chegou a 129 dólares aí, 130 praticamente, ela chegou a bater, 129,50 foi o máximo que ela chegou a bater. Então acredito que de hoje para amanhã o mercado vai entender melhor essa notícia. O mercado, como eu sempre digo, está tão no limite da fragilidade que ele está correndo um sério risco de qualquer notícia bombástica ou qualquer notícia diferente, ele realmente se tumultuar. Então, gente, se você gostou dessa informação, se você gostou pelo menos que ficou claro para você o que aconteceu para ter esse pequeno revés, não é hora de vender, não é momento, coloque seu stop aí com 6, 7% de correção, caso venha ter uma estilingada ou uma correção forte para que você possa se proteger. Inscreva-se no canal, porque assim você tem as informações em primeira mão para poder ficar por dentro do que está acontecendo e evitar ter prejuízo vendendo com perda, beleza? Então é isso, tamo junto, a gente se vê no próximo vídeo. Isso aí, gente, simbora. Bitcoin voltar aos 46, enquanto as nossas altcoins seguem subindo.